Olá pessoal, professor Paulo Vitor novamente. Antes da gente começar o vídeo, eu queria dar um recado para vocês, certo? Para dizer que toda atividade que vocês fizerem, elas valerão como nota parcial. Então eu não vou passar a avaliação, aquela tradicional de 10 questões, 8. Eu vou avaliar vocês pelas atividades. Então, por favor, façam as atividades, enviem para que vocês não fiquem sem nota, beleza? Então vamos agora para a aula. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Indo para nossa aula, nossa rápida aula de ensino religioso, certo? Hoje, a nossa videoaula, né? A nossa aula especificamente, o objeto de conhecimento vai tratar sobre os rituais, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar alguma coisa sobre rituais na televisão, na internet, nas redes sociais, rituais religiosos, de sacrifício, né? Como a gente já ouviu falar também, desses tipos de rituais. Então, nosso objeto de conhecimento hoje é esse. Então, pessoal, dito isso, né? Sobre o que são os rituais, já que a gente já ouviu falar, já viu em algum canto, alguém já comentou, o que são os rituais, né? Coloquei uma pequena definição aqui para a gente entender melhor. São celebrações e concretizações dos costumes, das regras estabelecidas e dos ensinamentos tradicionais. São realizados com o objetivo de celebrar uma tradição e alcançar um determinado resultado, ok? Então, os rituais, eles estão intensamente ligados às tradições. As tradições podem ser de alguns povos, não necessariamente precisa ser algo coletivo, pode ser uma coisa individual, pode ser um ritual individual. Você mesmo em casa pode ter alguma espécie de ritual. Aqui a gente vai tratar mais da parte religiosa porque é o nosso componente curricular, né? É a nossa disciplina. Mas um ritual ele pode ser tanto coletivamente, né? Ele pode ser realizado coletivamente, como ele pode ser realizado individualmente. Você aí na sua casa pode ter uma espécie de ritual, né? Pode ter um costume de realizar algo diariamente e aquilo se torna uma espécie de ritual seu, particular, ok? Quando você vai à missa, se você vai no culto, se você vai numa sessão espírita, não importa. Tudo isso quer dizer que você tem uma tradição de fazer algo. Então você tem uma tradição de realizar um ritual. Então, como eu acabei de falar, o ritual ele pode ser, no caso, os religiosos, que são uma série de procedimentos, né, palavras, gestos sagrados, que constituem uma cerimônia de determinada tradição, né? A missa tem todo um ritual mesmo, propriamente dito, né? Uma série de movimentos que nós fazemos na missa para naquela celebração. Então aquilo tudo, né? Todos esses gestos, movimentos, símbolos que são muito importantes, né? Eles fazem parte dos nossos rituais diários. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Uma tribo indígena, ela tem seus rituais, suas danças, suas tradições. O catolicismo, por sua vez, também tem as missas. Os desfiles cívicos que acontecem todo ano, no dia 7 de setembro, né? As escolas, por exemplo, fazem os desfiles cívicos. Saem os alunos pela cidade. Aquilo é um ritual. Os desfiles militares também são rituais, são tradições. O candomblé possui suas tradições, possui seus rituais. E esses rituais, eles almejam algo, buscam um resultado. No final, nós esperamos algum resultado com esse tipo de ritual, com esse tipo de tradição, com esse tipo de costume. Então, os rituais, eles estão muito ligados, lógico, à religiosidade, mas esses rituais, eles buscam algo. No fundo, né, no final, nós buscamos um resultado, não necessariamente um resultado físico. Pode ser um resultado espiritual, alcançar uma graça, uma bênção, agradecer por algo que aconteceu. Então, os rituais eles servem também para preservar os costumes, mas também para
dá uma esperança, né, para os povos que realizam alcançar algo. Então, quando a gente ouvir falar sobre os rituais, nós vamos agora automaticamente ligar os aspectos de tradição, de costumes dos povos, né, das pessoas. Até porque não é só coletivo, como eu falei, é também individual. Bom, espero que vocês tenham entendido. A aula foi bem sucinta, foi bem rápida, porque a gente trata apenas de um quesito, que é o ritual, os rituais. Reforçando aqui, como eu falei no início do vídeo, façam as atividades, não deixem de fazer essas atividades, porque elas vão contar como pontuação para vocês na avaliação parcial. Não vou fazer a avaliação tradicional. Então, toda atividade que vocês realizam conta como ponto para avaliação parcial de vocês, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.